começar, enfim, finalmente. Essa live é para investidores iniciantes, então pessoas que querem iniciar aí seus investimentos. Esperar um pouco. É o tempo em que eu ajusto tudo aqui. De qualquer forma, como vai ficar gravado, vamos começar de acordo com o que foi planejado aqui. Primeira coisa que as pessoas querem saber: o que é um investimento financeiro? Você fala muito sobre investimento, pergunta como fazer, mas às vezes você não para perguntar o que é um investimento financeiro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar na mente a definição do que é um investimento financeiro, que é a alocação de recursos a fim de se obter renda e aumento patrimonial. Então você tem essa definição, que é sempre o que você deseja quando você faz um investimento financeiro. Você quer obter renda com aquele investimento, você quer também ter aumento patrimonial. É claro que esse investimento ele pode ter objetivos concretos. Por exemplo, quando você tem um investimento voltado para a realização da compra de um imóvel, quando você tem um objetivo de comprar um veículo ou de tirar férias em outro país, uma viagem internacional, então você pode ter um investimento voltado para um objetivo específico, mas no final das contas o que você quer é uma renda e um aumento patrimonial. Daí eu dividi essa apresentação em, só conferir aqui as minhas anotações, são 7 partes. Primeira parte, planejamento financeiro, porque isso é a resposta para por onde começar. Planejamento financeiro. Depois, tipos de investimento financeiro. 3, especulativos. Você vai ter os investimentos que não são muito comuns, você vai ter os investimentos financeiros mais comuns e vai ter os especulativos. 4, plano de longo prazo. 5, banco ou corretora, qual o melhor? 6, recomendações gerais, onde a gente vai falar de 4 tópicos, e a parte final, que é de perguntas, caso tenha alguma pergunta ao final da live. Então, se vocês virem o vídeo depois gravado ou estiverem vendo agora, você pode já deixar suas dúvidas, não tem problema nenhum. Depois eu posso voltar aqui e tirar dúvidas, porque muita gente tem dúvidas e não tem com quem tirar essas dúvidas. Os profissionais dessa área são geralmente, os bons profissionais são muito caros. Existem muitos profissionais duvidosos por aí que prometem coisas que geralmente não dá para cumprir, mas infelizmente essas pessoas têm uma audiência muito grande, e muitas vezes as pessoas entregam parte do seu patrimônio para essas pessoas e ficam, às vezes, perdem esse dinheiro, às vezes tem um rendimento pífio, ou então tem até uma perda patrimonial considerada grave. Por isso que é importante que você saiba que eu não estou tentando vender curso para você, eu não estou tentando vender nenhum produto. Eu estou aqui, a minha missão aqui é simplesmente melhorar a educação financeira e melhorar o entendimento sobre investimentos para que pessoas comuns, como você, como pessoas que você conhece, tenham acesso a esse mundo vasto que é o mundo dos investimentos financeiros, e tudo começa com o conhecimento. Você precisa saber o que é para que você consiga tirar proveito disso. Afinal de contas, quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você começar a entender sobre isso e a fazer suas aplicações, melhor. Para que você tenha uma ideia, eu comecei sem saber direito das coisas. Eu vou te contar o que faz a falta de informação. O patrimônio que eu tenho hoje deveria ser, no mínimo, umas 4 ou 5 vezes maior do que é. Por quê? Porque eu não tinha informação e não tinha acesso. Se eu tivesse informação e acesso, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, para quem não sabe, aos 12 anos eu já trabalhava
Na verdade começou antes, mas assim, que eu posso considerar trabalho mais pesado mesmo, começou aos 12 anos. Então sempre tive uma renda gerada de renda ativa. E raramente eu ficava sem trabalhar. Muito raramente foram, de todos os anos da minha vida, talvez eu tenha ficado sem trabalhar 2 meses, 3 meses. Então de renda ativa eu sempre fui muito bom de fazer. O que eu não tinha informação era sobre investimentos. Eu só comecei a entender um pouco lá depois dos 20 anos. Então, e nem era assim um entendimento sobre coisas mais sofisticadas como é hoje. Afinal de contas, eu fiz um MBA em investimentos e private banking, que me deu muito entendimento sobre muitas coisas, mas eu já vinha estudando desde 2014 sobre investimentos. Então, toda essa bagagem que eu tenho hoje não faz mais de 10 anos, mas poderia ter sido muito antes, poderia ter começado muito antes. Daí, quando eu comecei, eu só conhecia a poupança, que é o que a maioria das pessoas conhece, que é um local onde você guarda dinheiro, que às vezes, muitas vezes, perde para a inflação. No caso da falta de conhecimento, se eu tivesse conhecimento de investimentos mais sofisticados, tivesse acesso, com certeza hoje a situação patrimonial seria muito diferente, seria, como eu falei, 5 vezes mais do que o que é hoje. Por isso que é importante começar cedo. Então vamos ao primeiro, por onde começar, que é o que interessa. Por onde é que uma pessoa começa nos investimentos? A primeira coisa que você precisa fazer é um planejamento financeiro. Esse é o primeiro passo. Por que o planejamento financeiro é importante? Não é para você ficar paranoico ou paranoica tentando controlar tudo na sua vida. Isso pode ser até ruim. Mas ter um planejamento financeiro básico para que você possa saber primeiro tomar consciência da relação entre sua renda e a despesa. Essa é um ponto importante, o primeiro ponto, que é simplesmente você listar o que você recebe e o que você gasta, o que você tem de despesa e o que você tem de renda. E essa renda também você precisa contar com as coisas que você tem de benefício que você não paga por aquilo, tá? Então, às vezes, quando a gente fala em investimento, o que você está aproveitando, tá? Tem um ativo muito importante, que não é um ativo necessariamente financeiro, mas que você tem, todo mundo tem, que é o tempo. Então, se você está fazendo, por exemplo, uma faculdade e você não paga mensalidade, você está numa universidade pública, por exemplo, seja do Estado, da União, você está tendo um benefício. Veja quanto é que dá esse benefício em termos monetários. Se você fosse pagar por isso, você está investindo seu tempo e você quer retorno. É o princípio do investimento. Você está investindo tempo e quer retorno. Esse retorno já está acontecendo em termos de conhecimento. Você está expandindo o seu conhecimento. Você está gerando novas trilhas neurais no seu cérebro, que vai ajudar você na sua tomada de decisão, vai ajudar você em outros aspectos da sua vida, mas você também quer, com certeza, o retorno financeiro. E, claro, dependendo do curso, você vai fazer uma coisa diferente, você pode ter, sim, retorno financeiro daquilo. Não existe um curso que seja totalmente isento de não geração de renda. Você pode dizer qualquer curso aí que eu digo uma forma se você tiver aí nos comentários, você pode colocar qualquer curso que eu digo a forma de você gerar uma renda com esse curso. Porque o que vai fazer diferença é a sua atitude em relação ao que você sabe. Ou seja, o que você faz com o que você sabe, não é o que você sabe. Se eu fosse ser pago só pelo que eu sei, eu seria pago 10 vezes mais do que eu sou pago hoje. No entanto, eu sou pago pelo que eu faço com o que sei. O que eu sei resolver equações, eu sei conduzir uma turma para no meio de determinado conhecimento, eu sei ensinar uma pessoa a fazer um planejamento, eu sei fazer o planejamento financeiro de uma pessoa, sei fazer boas carteiras de investimento. Então, o que eu sei fazer, o que eu faço com o que eu sei é que faz a diferença. Não é necessariamente o que eu sei. O segundo tópico desse planejamento financeiro,
é saber dividir a renda de forma disciplinada. Não adianta você saber quanto ganha, saber suas despesas e não fazer uma divisão disciplinada. Como eu já falei, não é para ser paranoico ou paranoica. É simplesmente você dividir de forma disciplinada, no sentido de que você vai colocar um percentual para cada coisa. Se você for se basear pelo que os economistas dizem, eu sinto muito, mas os economistas, na maioria das vezes, eles não enxergam a realidade sua. Não tem como eles saber qual é a sua realidade. Então, o percentual, quem vai definir é você. Você não pode esperar que um economista que nem te conhece vai dizer, não, você tem que gastar 30% com moradia. Dependendo da sua situação, se você for gastar 30% com moradia, você vai entrar pelo cano. Dependendo da sua situação, se você for gastar 30% com moradia, talvez você não more em lugar nenhum. Então é muito importante você saber que o que o economista diz é uma coisa superficial sobre a média das pessoas, mas não necessariamente que você deve seguir à risca. Você precisa fazer as coisas, fazer essa divisão de acordo com a sua situação. Se você tem uma renda muito baixa, evidentemente o seu percentual de moradia vai ter que ser um pouco mais alto. Se você tem uma renda muito alta, o seu percentual com moradia provavelmente pode ser mais baixo. Exceto se você for aquela pessoa que gosta de sempre estar gastando um nível acima do que você realmente pode. O que a maioria das pessoas que não tem herança, como é que é o meu caso, né, que eu não tenho herança para receber, elas gastam menos do que o que ganha, tem um padrão de vida um pouco menor, porque não quer alavancar esse padrão de vida para ficar eternamente escravo de um trabalho.